Olá, olá, queridos. Vocês estão bem? Apareci a carinha aqui só pra falar oi pra vocês mesmo, mas eu vou sumir com a minha cara e vamos enrolar a nossa vida que a gente precisa fazer essa revisão, né? Vamos lá então. Primeira questão fala assim, ó. Necessário um certo número de pisos quadrados de 30 centímetros de lado para cobrir o chão de uma cozinha com 30 metros de comprimento por 3 metros de comprimento por 6 metros de largura. Cada caixa tem 20 pisos. Supondo que nenhum piso se quebrará durante o serviço, quantas caixas serão necessárias para cobrir totalmente o chão da cozinha? Então, trabalhando com áreas aqui, meus queridos, você precisa entender o seguinte: você está falando sobre duas figuras. Um quadrado, que é o piso que vai ser colocado na sala, certo? Ele é de 30 por 30 centímetros, né? Você tem a sua sala, que ela é uma sala com dimensões em metros, né? Então, a sua sala é de 3 por 6 metros. Se a gente trabalhar só em centímetros, a gente vai ficar com 600 por 300 centímetros. Qual que é a forma mais tranquila de você fazer isso daqui? Você pode ver quantos pisos vão caber horizontalmente e quantos pisos vão caber verticalmente, né? Por exemplo, aqui, ó, do de 30 centímetros, aqui dentro dos 3 metros, vão caber 10 pisos nesse sentido, certo? 10 pisos no 300, portanto, 20 pisos aqui no 600. Então, qual que é o total de pisos que vai caber aqui nessa sala? 20 vezes 10, 200 pisos. Sabendo disso, e que cada caixa tem 20 pisos, para saber quantas caixas eu vou utilizar, eu vou precisar fazer 200 por 20, que me dá 10 caixas. Ah, mas eu não entendi muito bem como que eu faço isso daqui, como que eu descubro quantos pisos cabe horizontal e vertical. Ok, então a gente pode fazer por área. Para fazer por área, eu preciso de duas informações: a área do piso e a área da sala, certo? A área do piso, lembrando que ambas devem estar na mesma unidade de medida. Se tiver na mesma unidade de medida, depois é só dividir e encontrar essa quantidade. Faça essa conversão de centímetro para metro ou metro para centímetro antes de calcular a área. Lembra disso, antes. E não depois, porque vocês erram muito essa conversão depois. Porque não é a mesma conversão de para metros. Então vamos lá. Ok, já que a gente tem aqui na mesma unidade de medida, tá todo mundo em centímetros, a gente pode calcular a área. A área do quadrado vai ser ao lado do quadrado ao quadrado, né? Então, já que vai ser o lado do quadrado ao quadrado, a gente vai ter 30 ao quadrado, 900 centímetros quadrados. A área da minha sala, ela vai ser 600 vezes 300, lado vezes lado, ó. 6 vezes 3, 18. Eu tenho dois zeros de um número e dois zeros do outro número. Fiquei com 180 mil centímetros quadrados. Para encontrar aqui o meu número de pisos, nós precisamos pegar a área da sala inteira e dividir pela área de um piso, que é 200. Oh, perdão, 900. Daí, então, eu conseguirei saber quantos pisos serão necessários. Então, ó, corta um zerinho, corta outro zerinho. 18 dividido por 9, 2. Sobrou dois zerinhos, 200 pisos. Novamente, eu vou precisar dividir por 20 para saber quantas caixas. 10 caixas. Beleza? Vamos lá para nossa próxima questão. Uma metalúrgica utiliza chapas de aço quadradas de 12 por 12 metros. Então, o que, que a gente sabe? Que esse comprimento aqui é de 12, né? É quadrado, então é 12 aqui e 12 aqui também. Beleza. Para recortar formas circulares de 6 metros de diâmetro. Então, essas formas aqui, ó, tem 6 metros de diâmetro, tá vendo? Porque metadinha, metadinha, né? O diâmetro é 6 metros. Portanto, o raio desses círculos é de 3 metros, ok? Porque se o diâmetro é 6, o raio é 3, a metade, tá bom? A área da chapa que resta após a operação, que operação? A operação de recortar as fórmulas circulares. Então, esses círculos, eles vão ser retirados da chapa, certo? Se eles vão ser retirados, eu quero saber a área que sobra após eu retirar a área dos círculos. Então, a gente vai precisar calcular a área de um círculo, que vai ser, qual que é a forma da área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado.
Qual que é o valor do raio? 3. Qual que é o valor do π que ele me deu aqui? 3. Então, 3 vezes o 3 ao quadrado. 3 vezes o 9, a área será 27. Isso é a área de um círculo, mas eu tenho quantos? 4 círculos, né, meus queridos? Temos 4 círculos aqui. Portanto, nós teremos 4 vezes 20, 80, 7 vezes 4, 28, teremos 108 metros quadrados de área. Só dos círculos, né? E agora, qual vai ser a área da chapa mesmo, né? A área do quadrado. Ela vai ser 12 ao quadrado, que dá 144 metros quadrados. Portanto, a área que eu procuro, a área que resta, vai ser esses 144 metros quadrados menos os 108 metros quadrados. E essa subtração aqui, para a gente achar essa área que resta, vai resultar em 36 metros quadrados. Letra D, ok? Vamos para a próxima questão. Uma costureira pretende confeccionar para uma de suas clientes um forro bordado para uma mesa retangular de 3 por 2,5 metros. Então, vamos representar aqui a nossa mesa. Pelo amor de Deus, não fica com preguiça de desenhar o negócio, não. Você vai precisar desenhar o trem. Então, aqui eu tenho 2,5 e aqui eu tenho 3 metros, ok? De forma que sobrem 25 centímetros de tecido para cada lado da mesa. Então, ó, eu vou precisar somar 25 centímetros para cá, 25 centímetros para lá, para cada lado da mesa. Vou precisar somar 25 centímetros para baixo e para cima também. Então, o 3 metros vai ser adicionado de 2 vezes o 25 centímetros, que tem que sobrar para a direita e para a esquerda. O 2,5 metros também vai ter que ser adicionado 2 vezes o 25 centímetros, que vai ter que sobrar para cima e para baixo, né? Transformando todo mundo em centímetros, nós teremos 300 mais 25, 50, vai dar 350 centímetros. E aqui, 250 centímetros mais os 50 centímetros, 300 centímetros. Que transformando em metros novamente, né? Vamos ter 3,5 metros e 3 metros. Qual é a área, né? Quantos metros quadrados é qual a área, né? Qual a área que vai ser necessária aqui? A área necessária vai ser 3 vezes 3,5 metros. Essa multiplicação aqui nos resulta em 105 metros quadrados, beleza? Vamos para a próxima questão. A figura a seguir representa uma praça em formato circular que será construída numa determinada cidade. A parte central da praça, com raio de 5 metros, então, essa parte aqui temos um raio de 5 metros, ficou pequenininho, mas tem a informação no enunciado. Será concretada, então aqui a gente tem concreto. Em volta da praça haverá uma área permeável de largura 3 metros. Então, o 3 metros, meu povo, é só esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui tem 3 metros, certo? Então, ele é um raio? Não. Ele é a distância entre esses dois círculos, né? É quanto o raio vai aumentar para você formar esse círculo maior. De acordo com as informações, calcule quantos metros quadrados de concreto e de revestimento permeável serão necessários para construir a praça. Então, eu quero o concreto, quero essa parte interna. Qual vai ser a área de concreto? Ó, a área de concreto. Eu dei valor de π? Não dei, então não preciso usar. Então, vai ser π vezes o raio, que é 5 ao quadrado. A minha área de concreto vai ser 25 π. Essa é a minha área de concreto. É a minha primeira pergunta. E o revestimento permeável, que é a área colorida, quanto que vai ser? Aí, agora, eu preciso ter a noção seguinte, que eu tenho dois círculos nessa figura. Um de raio 5, que é esse interno, e eu tenho outro círculo maior, que o raio dele é quanto? 8. De onde saiu esse 8? 5 mais 3. Todo esse comprimento aqui é de 8. Para eu calcular essa área colorida aqui, essa área permeável, eu preciso fazer a área do círculo maior. Então, área permeável é a área do círculo maior, que é π vezes o 8 ao quadrado, menos a área do menor, que eu já sei que vale 25π. Aqui nós teremos, então, a área permeável.
8 ao quadrado, 64π. Então, nós teremos menos 25π, certo? A nossa área permeável, então, vai ser de 39π metros quadrados. Ah, mas e se eu quiser usar π igual a 3, parará, parará? Não mexe com isso, não, meu jovem. Se eu não dei o valor de π, não preciso usar, tá bom? Vamos para a próxima questão. Observe a figura que representa um sítio quadrado com área de 6.400 metros quadrados. Ó, o quadrado tem uma área de 6.400 metros quadrados. Então, eu sei quanto que vale o lado dele? Não. Eu só sei quanto que vale a área, certo? Como que eu faço para encontrar, então, o valor desse lado? Eu preciso lembrar que a área é calculada a partir de eu pegar o lado e elevar ao quadrado. Quando eu peguei o lado e elevei ao quadrado, quanto que deu minha área? 6.400. Portanto, o meu lado vai valer a raiz desses 6.400. Professor, eu não sei como é que faz a raiz desse trem, não, hein? É só fatorar, meus queridos. Se você fatorar esse valor, você vai encontrar que esse lado vai ser igual a 80 metros. Beleza? Ok. Sabendo dessa informação, vamos seguir. Nesse sítio haverá necessidade de manter uma área de preservação ambiental, a área churada, essa área pintadinha aqui, certo? Sabendo que os pontos A, B e C representam os pontos médios do lado do sítio, então se é ponto médio, se tudo é 80, as metades aqui são 40. Aqui da mesma forma, teremos 40, 40, ó. Metadinha, metadinha. Aqui também, ó, 40, 40. Pergunta qual que é essa área de preservação. Você pode fazer de duas formas essa questão. Calcular aí a área dessas partes brancas que você não quer e subtrair da área do quadrado que você já tem, ou você pode dividir essa área churada em duas partes. Tá vendo que ela forma dois triângulos? Esse triângulo 1, ó, triângulo 1, triângulo 2. O triângulo 1, ele tem base 80, tá vendo, ó? Base 80 e essa altura dele aqui, ó, 40. Então, a área 1 do triângulo vai ser 80 vezes 40 dividido por 2. Ou seja, nós vamos ter aqui 80 vezes 20, que dá 8 vezes 2, 16, mais os dois zerinhos, 1.600 metros quadrados. A área 2 também é um triângulo, de base aqui 40 e altura 80. Ou seja, base 40 e altura 80 é a mesma coisa que altura 40, base 80, porque a gente vai ficar com a questão aqui, ó. 40 é a base, vezes a altura 80, dividido para 2. 40 dividido por 2, 20. Vou ficar com 20 vezes 80, que é a mesma coisa aqui, ó. 1.600 metros quadrados. Somando essas duas áreas, fazendo área 1 mais área 2, que são as áreas que eu quero saber, eu vou ter 1.600 mais 1.600, que é igual a 3.200 metros quadrados. Letra A, ok? Próxima questão. 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, para se obterem 50 quilogramas de sal, né, o número necessário de litros de água do mar será... Então, aqui a gente tem uma regra de 3 simples. Porém, para fazer a regra de 3, a gente precisa ter concordância de unidades também, tá, gente? Então, se aqui eu falo 25 gramas e aqui eu coloco 50 quilogramas, eu preciso concordar elas. Então, 50 quilos dá quantas gramas? A conversão é 1.000, né? Em 1 quilo a 1.000 gramas. Então, vai dar 50.000 gramas. Agora é só a gente fazer a nossa proporção normal. Quais são as duas grandezas? Litro e as gramas de sal. Litro de água e as gramas de sal. Então, em 1 litro de água, eu tenho 25 gramas. Quantos litros serão necessários para eu ter 50.000 gramas, né? Multiplicando o cruzado, a gente vai ter... Na verdade, a gente pode escrever direto, pra vocês não confundirem a cabeça, né?
Vai ser uma proporção direta ou inversa? Direta. Quanto mais litros de água, mais sal eu vou ter. Então, eu vou escrever normalzinho, 1 sobre x igual a 25 sobre 50.000. Teremos 25x igual a 50.000. O meu x vai valer 50.000 dividido por 25. O 50 dividido para 25 é 2. E os 3 zerinhos que eu não coloquei aqui agora. 2.000 litros, letra C. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Número 7. Essa daqui deu nó na cabeça de um monte de gente desde a primeira vez que eu passei ela, né? Então preste bastante atenção, veja bem aqui essa resolução, porque tem na prova, sim, senhores. Ele colocou aqui que o lado do quadrado maior vale 10. Então, esse comprimento aqui é 10. Logo, esse comprimento aqui, que também é o diâmetro do círculo, também vale 10, certo? E se é diâmetro do círculo, aqui também vale diâmetro do círculo. Então, esse pedacinho aqui, que é diâmetro do círculo, também vai valer 10. Então, o que que eu sei aqui, ó? Eu sei que esse comprimento que eu acabei de desenhar em rosinha aqui, ele vale 10 e ele é a diagonal desse quadrado. Eu consigo, então, encontrar o lado do quadrado menor de duas formas. Pela fórmula da diagonal do quadrado, ou, se vocês acharem mais simples, simplesmente aplicando o teorema de Pitágoras, porque aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, que a hipotenusa é 10. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa aqui vale 10, então vou ter 10 ao quadrado. Os meus catetos são o meu lado, então vou colocar L ao quadrado mais L ao quadrado, eles são iguais. Somando L ao quadrado com L ao quadrado, a gente tem 2L ao quadrado. E de cá, 10 ao quadrado, 100. O 2 vai passar dividindo, a gente vai ter 100 dividido por 2 igual ao L ao quadrado. Vou ter 50 igual ao meu L ao quadrado. Se eu quero achar o meu L, então, esse ao quadrado vai ter que passar em raiz para lá. Então, vai valer a raiz de 50. Ah, por que você inverteu, professor? Porque a gente está escrevendo as mesmas coisas, né? Se eu escrevo L ao quadrado é igual a 50, ou 50 é igual a L ao quadrado, é a mesma coisa, né? A mesma igualdade. Então, eu não preciso ficar querendo mexer com trocar de sinal, essas coiseiras. Não precisa. Você vai inverter, todo mundo inverte, todo mundo dá nada, é a mesma igualdade. Então, a raiz de 50 não dá exato. Vamos fatorar ele aqui, ó. 50 por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Se a raiz é quadrada, quem está em dupla sai. O 5 sai e o 2 fica lá dentro. 5 raiz de 2 metros. Ele não colocou unidade aqui, mas deixamos então. O que a gente precisa calcular? A área sombreada, essa área pintadinha aqui. Por que eu precisava, então, do lado do quadrado? Porque a área, perdão, dessa parte sombreada, ela equivale à área do círculo menos a área do quadradinho menor, né? É como se você estivesse tirando do círculo esse quadrado interno. Então, você precisa subtrair essas duas áreas. Ele colocou π igual a 3, então vamos calcular a área do círculo. Qual vai ser a nossa área do círculo? O raio dele vale 5. Se o diâmetro vale 10, o raio vale 5. Então, nós teremos π vezes o raio ao quadrado, certo? Que é a área do círculo, menos a área do meu quadrado, que é o lado ao quadrado. π vale 3, o raio vale 5, menos o lado do meu quadrado vale 5 raiz de 2. Então, vou ter 5 raiz de 2, atenção ao parênteses ao quadrado. Por que parênteses? Porque os dois números estão elevados ao quadrado. Aqui eu vou ter 3 vezes 5 ao quadrado, 25. E aqui nós teremos 5 ao quadrado, 25. Raiz de 2 ao quadrado, corta, corta, 2. Mas observe que os dois termos foram elevados ao quadrado. 3 vezes 25, 75. 25 vezes 2, 50. A área que eu procuro é 75 menos 50. 25 unidades de área aí, né? Não coloquei nenhuma unidade,
Ele não colocou centímetros nem nada, então terminamos aqui. A área que eu procuro da parte sombreada é 25. Próxima questão. Um secretário gastou 15 dias para desenvolver um certo projeto, trabalhando 7 horas por dia. Quais são as nossas grandezas? Dias e horas, certo? Se o prazo concedido fosse de 21 dias para realizar o mesmo projeto, ele poderia ter trabalhado. Aí temos aqui as nossas opções. Vamos colocar as grandezas: dias e horas. Essas horas são por dia, né? Ele tem que fazer um determinado serviço aqui. Vamos colocar esses valores. Ele gastou 15 dias trabalhando ali 7 horas por dia, né? Se ele tivesse 21 dias para resolver ali o mesmo trabalho, o mesmo serviço, quantas horas ele poderia ter trabalhado? Então é o seguinte, com um determinado número de dias, ele gastou tantas horas. Se ele tivesse mais tempo para terminar, mais dias ali para concluir o trabalho, ele poderia ter trabalhado menos horas por dia, meus queridos, né? Você tem que fazer um serviço X. Se você tiver muito tempo para terminar ele, você pode fazer ele de pouquinho em pouquinho. Mas se o prazo for curto, você vai precisar trabalhar mais horas por dia para concluir. Aqui ele acabou tendo mais dias, então ele poderia ter trabalhado menos horas. Então as únicas opções possíveis são a ou a C. Tendo essa noção, você já ia entender que ele ia trabalhar menos horas por dia. Então vamos ver quanto, né? Colocando aqui, ó, já que é inverso, a gente vai colocar 7 sobre x igual a 15 sobre 21? Não. 21 sobre 15. Multiplicando o cruzado, nós teremos 21x igual a 15 vezes 7. X vai ser igual a 15 vezes 7, dividido por 21. Eu vou passar o 21 primeiro para vocês praticarem um negocinho aqui, ó. Vocês concordam comigo que o que a gente tem aqui, ó? 15 vezes 7. E aqui embaixo, 21 não é 3 vezes 7? O que eu posso fazer? Corta aqui, meus queridos. Então, o meu x vai valer 15 dividido por 3, que dá 5 horas. Se antes ele trabalhava 7 horas, agora ele vai trabalhar só 5 horas, então ele vai trabalhar a letra A, 2 horas a menos por dia, ok? Beleza, e vamos para a nossa próxima questão. A quantidade de ração utilizada para alimentar 10 cachorros, ó, 10 cachorros em um canil durante 15 dias é de 60 quilos. Olha, agora a gente teve 3 grandezas, né? O número de cachorros, o número de dias e os quilos de ração, certo? Caso cheguem mais 8 cachorros no canil, então vamos colocar essas informações, ó. A gente tinha primeiro 10 cachorros que durante 15 dias comiam 60 quilos de ração. Agora chegaram mais 8 cachorros, ou seja, vão ficar 18 cachorros. Aí ele fala 80% dessa ração. Então, antes de eu colocar o valor em quilos, eu preciso calcular 80% de 60. Vamos calcular aqui no cantinho, ó. 80% de 60, certo? Então, o que a gente pode fazer? Cortar os zerinhos. Um zero de cima com um zero de baixo. Um zero de cima com um zero de baixo. 8 vezes 6, 48 quilos. Ok, podemos voltar agora. O número de ração, o quilo de ração é 48. Quantos dias duraria? X aqui no dias, certo? Então, ó, dias é quantos dias que a ração dura. Vamos determinar um comportamento para dias. Se eu quero que a minha ração dure mais dias, né? Eu preciso ter mais ou menos ração? Mais ração. Preciso ter mais quilos de ração para que elas durem mais dias, né? Agora, esquece que tem esses quilos aqui. Vamos comparar só cachorros com dias. Se eu quero que a minha ração dure mais dias, é necessário que haja menos cachorros no canil. Porque com mais cachorros, ela dura menos dias. Então, para durar mais dias, tem que ter menos cachorros no canil. Então, cachorro com dias é inversamente proporcional. Vamos fazer os nossos cálculos agora. Colocamos primeiro o do x, 15 sobre x, igual a... Quem que é direto? Os quilos, né? 60 e 48. Quem que é inverso? Ali o cachorros e dias, né? Então, ao invés de colocar 10 sobre 18, eu vou colocar 18 sobre
10, certo? Aqui eu consigo simplificar, ó, o 6, o 60 e o 10, né? Consigo simplificar por 10 os dois. O 6 e o 48 dá para dividir por 6 também, né, gente? Se eu dividir 6 e 48 por 6, como é que vai ficar aqui, ó? 6 dividido por 6 vai ficar 1. E 48 dividido por 6 vai ficar 8, certo? Vamos substituir aqui, ó. 15 sobre x igual a 6 por 6 ficou 1. 48 dividido por 6 ficou 8. Vezes, de cá eu tenho 18 sobre 1, certo? Vamos colocar, continuando aqui, ó. 15 sobre x igual a 1 vezes 18, 18. 8 vezes 1, 8. Dá para simplificar desse lado aqui? Dá. Dá para simplificar por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar 9. E aqui, dividido por 2, vai ficar 4. Aí a gente consegue continuar também com contas menores, né? 9 sobre 4. Agora, multiplicando cruzado, a gente vai ter... Vou passar ali para cima que vai ficar melhor. Nós teremos 9x igual a 4 vezes 15. Meu x vai ser igual a 4 vezes 15, vai dar 60, dividido pelo 9. X vai ser igual, então, 60 dividido para 9, vai dar aproximadamente 6,66 dias, que arredondando, 7 dias. Letra A, ok? E última questão. Sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas iguais às primeiras operassem 10 horas por dia durante 10 dias, o número de peças produzidas seria... Então, vamos colocar as informações também, ó. Quais são as grandezas? Máquinas, número de peças, dias e horas, certo? Colocando os valores. 5 máquinas, 500 peças, 5 dias, 5 horas por dia, certo? O que a gente vai ter aqui? Se forem 10 máquinas, 10 dias, 10 horas por dia. O número de peças produzidas, então o x aqui vai ser quanto? Vamos lá. Aqui as nossas grandezas serão diretamente proporcionais, porque, ó, se eu quero aumentar o número de peças, eu preciso de mais máquinas. Se eu quero aumentar o número de peças, as máquinas vão trabalhar mais dias. E se eu quero aumentar o número de peças, eu preciso que elas trabalhem mais horas. Então, é tudo diretamente proporcional aqui. Vamos colocar na nossa conta, ó. 500 sobre x é igual a 5 sobre 10 vezes. Só facilitar a nossa vida aqui, todos esses 5 sobre 10 são meio, né, gente? Porque se eu dividir todo mundo por 5, fica 1 sobre 2. Então, ao invés de colocar um bocado de 5 sobre 10, eu vou colocar um bocado de 1 sobre 2, que vai ficar mais fácil. Todas as frações equivalem a 1 sobre 2. Multiplicando de lá, a gente vai ter o seguinte. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aí, nós teremos, multiplicando cruzado, 1 vezes x, x. 500 vezes 8, vai dar, ó, 5 vezes 8, 40. Mais os 2 zerinhos que eu não utilizei, vem pra cá. 4.000 peças, letra C. Ok? Jovens, aparecendo a minha carinha aqui de novo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver restado alguma dúvida, falem comigo. Assiste esse vídeo 500 vezes se for necessário, né? Na segunda-feira, nos últimos horários, eu estarei na coordenação da escola. Então, vocês podem falar comigo lá caso tenha alguma questão que vocês realmente não tenham entendido, tá? A gente se vê. Até mais.